O sintoma, ele é um sinal de alerta. E se você quer saber quem controla isso, você tem que saber identificar com testes específicos, com conhecimentos específicos, integrativo, para você ter clareza sobre o que está causando e não apenas focar no local de desequilíbrio e no local do sintoma. E dentro desse processo existe um entendimento que não lhe passam na faculdade, que não lhe passam em pós-graduações, que lhe omitem dentro do tratamento tradicional. Então a primeira coisa, se você quer partir para outro nível, você tem que esquecer o modelo de tratamento tradicional para a disfunção de ATM. Você tem que esquecer que existe esse modelo tradicional que não lhe agrega em nada, nem a forma que lhe dá a condição técnica é a correta, porque lhe coloca uma técnica sem lhe mostrar como e onde agir. É lhe dar de presente uma Ferrari e você não saber nem dirigir. É deixar aquela Ferrari dentro da sua garagem. Então, você, assim como eu, precisa explodir, extravasar todo o conhecimento que você tem e é capaz de colocar para o seu paciente a partir de uma integração. E quando a gente fala em controle trigeminal, em controle da ATM para eliminar a sua dor, você tem que vir em conhecimento de base que nunca lhe ensinaram. E nessa questão, o que você não pode confundir é que não é porque o trigêmeo ele está dentro do crânio, dentro da calota craniana, lá dentro do temporal, controlando essa função mandibular, que você não vai ter acesso a ele. Você tem acesso sim, basta você entender os pontos de conflito. E dentre os pontos de conflito, como você está vendo aqui, a fossa média do crânio, associada com o temporal, correlaciona diretamente com seu local, com seu posicionamento. Dessa forma, quando o temporal está em disfunção, eu tenho uma possibilidade de levar esse temporal e o sistema trigeminal em comprometimento. E esse comprometimento pode ser desde dores intensas a diminuição do potencial de ação, do limiar, de excitabilidade desse nervo. E entendendo isso, é como se você tivesse um fluxo nervoso que sai daqui e que ele tenha essa frequência. Mas que a partir dessa interferência, seja por um trauma, seja por patologias inflamatórias, um otite, qualquer coisa que desequilibre isso, faz com que essas ondas perca sua intensidade, seu ritmo, sua frequência. E essa perda de intensidade vai levar você, categoricamente, a receber o seu sistema de controle, o seu sistema funcional, vai levar a um recebimento de informações que não são categoricamente as melhores, funcionalmente a melhor. E aí você começa a ter um estímulo neurofisiológico aquém do que o corpo reproduz. Dessa forma, o corpo começa a trabalhar de forma negativa, no negativo. E de médio a longo prazo é que os sintomas vão acontecer. Daí o grande problema e a importância que você tem de investir em conhecimento para eliminar a dor do seu paciente da TM de forma rápida, consistente, para que essas dores não voltem, que é justamente você entender que o sintoma pode aparecer 1 mês, 2 meses, 3 meses depois do fato do ocorrido. E quando você não tem uma metodologia clara de avaliação, de entendimento, de integração sobre aquilo que o seu paciente está sentindo, você começa a correr atrás do próprio rabo. E aí é importante que você entenda que dentro do controle funcional trigeminal, você tenha a relação local
mas também os pontos de conflito a ser estudado. Porque se nós temos a porção 5,1, ela segue pela porção oftálmica para inervar toda essa região. Nós temos a porção 5,2 para inervar a porção maxilar. E nós temos a porção 5,3 para cair na região mandibular. E é essa região que eu quero dar um foco, onde desses 3 centros de controle, desses 3 ramos de controle, é o único que é motor. Então fica muito atento. Se você quer controlar a mecânica, a motricidade desse sistema estomatognático, dessa abertura e fechamento da boca, dos movimentos básicos, você tem que estar focado nas alterações trigeminais do 5,3. Esse controle é importante para que você saiba onde você encontrar os pontos de conflito. O primeiro ponto que eu já falei é no temporal. O segundo ponto é nessa passagem aqui. Nessa passagem aqui, onde nós temos ele aqui, o esfenoide, como passagem do ramo 5,3. O forame oval. O forame oval é um forame que tem nessa região, está associado a esse osso, o esfenoide, e é um ponto de orifício por onde passa. E pode haver comprometimentos nessa passagem, na junção temporo-esfenoidal. E a partir daí você tem conflitos nesse ponto. Porém, quando ela desce aqui, tem pontos de base de crânio, músculos, ligamentos, estruturas que já começam a alterar se tiver tônus, desequilíbrios, assimetrias. E aí você precisa estar atento, caso você queira de fato eliminar a dor do seu paciente ATM já no primeiro atendimento, lotar a sua agenda por conta de um resultado rápido e expressivo. Dentro dos principais limitadores e erros comuns é você focar no desequilíbrio motor sem entender os comprometimentos neurofisiológicos, o comprometimento de quem controla. Sem entender, por exemplo, se eu tenho um problema de desvio, abertura e fechamento, eu tenho um problema motor, porém, quem controla o sistema nervoso central é que pode estar gerando esse desequilíbrio. E a partir daí, o 5,3, o ramo mandibular do trigêmeo pode estar sendo afetado. Existem formas de você avaliar e imergir nisso para conseguir eliminar a dor do seu paciente ATM e dar qualidade de vida ao seu paciente, ajudar o seu paciente.